Olá, que bom ter a sua presença aqui comigo. Mais um vídeo aqui no nosso canal e eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Se eu perguntar para você, aonde está o reino dos céus? Você sabe me responder? Algumas pessoas talvez diriam, o reino dos céus está lá em cima. O reino dos céus é lá onde que Deus está. E se eu te falar que o reino dos céus está mais perto do que você imagina? Às vezes as pessoas ficam procurando lá fora o que já está dentro dela. E o reino dos céus está dentro de você. A questão é que poucas pessoas sabem acessar esse reino que já está disponível. E qual a razão das pessoas não conseguir acessar o reino dos céus? Sabe qual é a razão? A pessoa vive na carnalidade. Eu sei que é forte essa palavra, mas essa palavra nada mais é de uma pessoa que vive apenas movida por aquilo que os seus prazeres carnais a satisfaz. Se você quer viver a vontade de Deus, se você quer viver o reino de Deus, acessar o reino de Deus, a primeira coisa que você precisa entender, você precisa matar o seu eu. Enquanto as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres falarem mais alto, infelizmente você não vai conseguir acessar. É por isso que muitas pessoas vivem muito longe daquilo que Deus tem para a vida delas. Pessoas que têm promessas, pessoas que têm propósito de Deus, pessoas que nasceram com uma missão, mas se você não se posicionar, você não consegue acessar esse reino. Gente, nós estamos vivendo uma época onde a religiosidade tem tomado conta do cristianismo. Infelizmente é uma verdade. Pessoas dão mais valor por cargos, posições, do que pela presença do próprio Deus. Hoje nós temos megas igrejas e nada contra isso, mas a questão é que existem igrejas lotadas de pessoas, mas vazias de Deus. E esse vídeo é justamente para você que tem essa sede de acessar esse reino. O reino de Deus, embora está disponível, a verdade é que não é tão simples assim para você acessar. E não é simples, não é porque Deus não deseja que você não acesse. É porque a verdade é que nesse reino espiritual existem forças que querem te impedir de acessar o reino de Deus. Gente, tudo começa no mundo invisível, no reino espiritual, para depois se materializar aqui no mundo físico. Você precisa entender que esse reino está disponível para você e o único meio de você acessar esse reino não é com tua alma nem com teu corpo. A tua alma e o teu corpo é aquilo que te permite viver nesse reino terreno. Mas o teu espírito, que é a tua essência, é o único meio que te faz acessar o reino dos céus. O reino dos céus, ele está em você. E tem um texto que hoje eu estava meditando, um versículo das Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de ler esse texto, essa palavra na Almeida Revista Atualizada, que diz assim, olha, Jesus disse, olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Algumas traduções dizem que o reino de Deus é tomado por força. A NVI, ela usou essa palavra como violência. O que eu quero que você entenda através desse texto, que para você acessar esse reino, você precisa se esforçar. E esforçar é você matar a sua carne, você matar a sua vontade. Gente, esse reino já está disponível. Nós não conseguimos acessá-lo porque a nossa carne ela está mais ligada aos prazeres
E a nossa carne, ela quer nos prender cada vez mais ao reino terreno. Eu não estou dizendo para você que nós não temos que viver no reino terreno. A verdade é que nós estamos inseridos nesse reino. Mas se você quer ter uma vida de resultados, uma vida que tenha resultados expressivos, porque coisas negativas também é um resultado. Mas se você quer ter uma vida com propósito, de vitória, você precisa acessar a fonte. E aonde tudo começa? No reino espiritual. Você tem a capacidade de acessar esse reino para poder fazer com que aquilo que você deseja possa se materializar. Tem pessoas que se acostumaram a viver uma vida fracassada, pessoas que se acostumaram a viver uma vida de derrota. Pessoas que colocam culpa no governo, colocam culpa na política, colocam culpa no vizinho, no fulano, no cicrano, mas esquece que a razão dele estar vivendo dessa forma é o posicionamento que ele mesmo aceitou para si mesmo. Enquanto você viver com uma ótica terrena, mundana, natural, você sempre estará limitado, estará sujeito a viver segundo a vontade daqueles que querem algo para você. E isso, quando eu falo de querer algo para você, talvez você possa pensar, as pessoas querem algo bom. Nem sempre. Agora eu pergunto para você, você está vivendo a vida que Deus chamou você para viver? Seja bem sincero. A sua vida hoje é a vontade de Deus? Para você responder isso, primeiro você tem que entender o que você faz tem propósito? Você é feliz? Você tem uma vida de vitória? Você tem uma vida com propósito? Gente, nós não podemos aceitar viver de qualquer maneira, viver, sabe, como deixa a vida me levar. Não, você precisa aprender a viver uma vida de vitória. E para viver uma vida de vitória, você precisa aprender a acessar o reino espiritual. Gente, é no reino espiritual onde tudo acontece. É no reino espiritual onde as suas vitórias já estão lançadas. Você que me acompanha aqui no canal, você sabe que tem um texto que eu gosto muito na Sagrada Escritura que diz assim, olha, que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo já está preparado para você, mas você precisa aprender a acessar o reino espiritual, porque as bênçãos, elas são espirituais. Quando você acessa essas bênçãos através da sua fé, você faz que aquilo que é invisível se torne visível. Gente, isso é muito poderoso. Você precisa aprender isso para poder viver uma vida de vitória aqui na Terra. Você precisa aprender que enquanto você deixar as coisas acontecer, você nunca vai ter os resultados que você quer. Tem uma passagem na Sagrada Escritura que fala da oração de Daniel. Os 21 dias, talvez você já conheça. Daniel, ele começou a orar, buscando a Deus uma resposta de algo que ele precisava. E a verdade é que essa resposta veio só depois de 21 dias. Só que quando essa resposta veio até Daniel, o anjo disse, olha, você é muito amado. Desde o primeiro dia, quando você buscou em oração, a resposta já foi liberada. Mas aí, no reino espiritual, você precisa entender as coisas que acontecem. A resposta, ela não veio por WhatsApp, por e-mail. A resposta, ela vem através de um anjo. E o anjo é um ser espiritual. Eu não sei você, mas eu não fico vendo o anjo todos os dias. Porque os anjos são espirituais. Você só consegue enxergar os anjos se você tem uma visão aberta para o reino espiritual. Mas quando a resposta, a vitória, a bênção, ela é liberada, nesse reino espiritual também tem os opositores, que são os demônios. E você precisa entender que existem hierarquias tanto de demônios como de anjos. Quando Daniel estava orando, a resposta já estava vindo.
Só que um principado, e gente, quando a gente fala de principado, nós não estamos falando de uma classificação de demônios baixa. Quando essa resposta está vindo através do anjo, essa potestade, ela fez oposição e impediu que esse anjo chegasse com a resposta até Daniel. Foi então que esse anjo, ele diz que Miguel, que é um anjo de guerra, precisou intervir. E a resposta, então, depois de 21 dias, chegou até Daniel. E ele disse, olha, quando eu voltar, ainda terei que pelejar. Gente, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo físico. Agora, enquanto você viver apenas na ótica terrena, você vai estar sujeito a migalhas que muitas vezes era para ser coisas tão grandes na sua vida e você se contenta com coisas tão pequenas. Pessoas que aceitam derrota, pessoas que aceitam enfermidade, pessoas que aceitam viver uma vida no seu casamento, sabe, uma vida destrutiva e acham que o problema é o marido e às vezes o marido acha que o problema é a esposa, quando na verdade existe uma batalha, uma guerra no reino espiritual. Gente, se você quer aprender a vencer, você precisa aprender a acessar o reino espiritual. Para você acessar o reino dos céus, você precisa se esforçar. Gente, quando nós falamos de esforço, nós estamos falando de você se posicionar. E um dos meios para você conseguir se fortalecer e acessar esse reino é através do jejum e através da oração. Eu não vou falar para você que é fácil, porque toda vez quando você fala em jejuar, você vai sempre ter resistência. Existem pessoas que falam assim, mas eu não posso jejuar porque por ordem médica. Eu entendo, tem pessoas que realmente não podem. Mas deixa eu falar para você que não pode. Você, por ordem médica, você não pode jejuar. Mas o médico te ordenou a comer doce exagerado, sorvete exagerado. Será que você não pode tirar aquilo que você mais gosta? Será que você não consegue começar a jejuar de uma forma parcial, excluindo alguma coisa que você mais gosta? Eu tenho certeza que você que não pode jejuar, que não pode talvez tirar um almoço, um jantar, mas será que você não pode talvez tirar um cafezinho da manhã? Você que talvez gosta, né? Não vou nem falar aqui o nome de adorar. Aqui até as crianças sabem que é adorar somente a Deus, mas você que é viciado no café. Será que você não pode substituir o seu café da manhã por uma vitamina, por um suco? Mas eu não posso ficar sem alimentar. Tudo bem, você só vai trocar o café pelo suco. Mas eu não consigo ficar sem o café. Agora a questão é, o café é mais forte? Gente, o que eu quero falar para você é que se você não quiser se esforçar, tudo bem. Essa palavra é para quem quer aprender a acessar o reino dos céus, o reino espiritual. Pessoas que querem viver uma vida de vitória. Gente, Deus, ele já nos abençoou. A sua cura, o seu milagre, a sua bênção, a sua vitória já está liberada. A questão é, você vai se esforçar para acessar esse reino espiritual? Ou você vai ficar simplesmente esperando cair migalhas? Se você não quiser se esforçar, tudo bem. Essa palavra é para quem realmente quer se esforçar. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que o reino dos céus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Desse reino que você pode acessar. Desse reino que você tem o direito de acessar. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Você escolhe a vida que você quer viver aqui na Terra. Eu quero viver milagre. E para eu viver milagres, eu preciso aprender a estar no reino dos céus. Não espere você que o reino dos céus é só quando você morrer ou for arrebatado e estiver lá na glória. Deus, ele quer que você manifeste o reino dos céus aqui na terra. Esse reino já está disponível em você, mas você precisa se esforçar. Que Deus te abençoe. Deixa aqui no comentário
Se você talvez tenha alguma dúvida, eu quero te responder, eu quero te ajudar. Eu quero que você entenda que você foi chamado para viver aqui na Terra uma vida próspera, uma vida de vitória. Mas isso só depende de você, porque você precisa aprender a entrar, a acessar nesse reino. E não é de qualquer jeito, e nem vou falar para você que é fácil. É por esforço, é por dedicação, por posicionamento, renúncia, matar o ego e você vai acessar.